Fechou então, glória a Deus. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Quero começar fazendo uma oração. Se vocês quiserem orar aí junto, se vocês quiserem deixar o microfone fechado, fique à vontade. Mas, principalmente para eu me acalmar, para as coisas ficarem mais tranquilas, né? Eu vou pedir a presença de Deus. E quem quiser orar junto, fique à vontade. Deus, nós queremos nos colocar na tua presença, Pai, e te pedir, Senhor, que essa noite seja uma noite diferente na tua presença, Pai, que o Senhor venha ensinar o nosso coração, Deus, que o Senhor venha falar o nosso coração, porque tudo é sobre ti, Deus, tudo é sobre ti, não é nada sobre nós, não é nada sobre o que eu sei fazer, Senhor, mas tudo sobre o que o Senhor é, e quero te dar glórias a Deus por essa oportunidade, Pai, me ajuda a manter a calma, Senhor, ajuda eles a entenderem quando eu falar rápido, Senhor, mas tudo é para ti, Senhor Deus, prepara o nosso coração para hoje, fala através de mim, me usa como instrumento, Deus, e amém. Boa noite, gente que está entrando agora. Vamos lá, então. Eu fui convidada para falar sobre empreendedorismo e missões. Quero dizer que é uma honra eu estar aqui, muito feliz. É um desafio para mim também, mas é assim que Deus faz. Ele chama a gente, ele vai capacitando, ele vai nos colocando em situações que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E acho que, peraí, compartilhar a aula. Foi. Vocês estão todo mundo vendo o slide aqui? Sim, tá perfeito, prof. E tá todo mundo me ouvindo bem também? Só para confirmar mais uma vez? Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar me apresentando. Deixa eu passar aqui. E é isso. Ali tem todas as informações básicas sobre mim, mas eu vou tentar resumir. Eu tenho 24 anos, eu empreendo já desde os meus 16, tive um estúdio fotográfico, trabalhei em escola de francês, inclusive, acho que é a Johanna que está aqui, né? Eu trabalhei como auxiliar administrativo. Depois eu trabalhei em escola de inglês, fui tendo várias experiências. E depois, com 17 anos, eu me converti, comecei a conhecer, assim, o cuidado de Deus, a bondade dele, e todos os dias são uma experiência com Deus. Eu creio que tenha pessoas aqui que têm mais tempo de cristianismo do que eu, mas acho que uma coisa a gente pode concordar, que Deus, ele vai fazendo coisas pequenininhas, ele vai cuidando de detalhes, e comigo também foi assim, ele foi usando pessoas para falar sobre missões, ele foi me usando, ele foi fazendo o sobrenatural. O Marcelo sabe bem que o meu conhecimento, assim, sobre a SCP, a organização, foi bem do nada, e Deus foi juntando todas as coisas. Quando eu me converti, eu não tinha nem sequer ido numa igreja, não tinha, assim, procurado ir numa célula, nem nada. Deus, ele me pegou quando eu estava passando por um momento difícil. Meus pais tinham uma empresa, uma loja de casamentos, fazia tudo para casamento, enfim, né? E aí eu tava, assim, naquela crise dos meus 17 para os 18, que todo mundo saía, fazia festa, fazia várias coisas, e eu sentia que aquilo não era para mim, sabe? Festa, assim, usar coisas ilícitas, bebida, enfim. E eu comecei a procurar alguma coisa que preenchesse esse vazio que eu tinha no meu coração. E ali Deus foi me encontrando, e eu ouvi uma ministração sobre missões, sobre a Índia, sobre os países perseguidos, e todo esse processo, assim, de que Deus foi fazendo comigo, me mostrando sobre os países perseguidos e tudo mais, foi me trazendo até onde eu estou hoje. E daí eu conheci a SCP, fui para campo missionário, fui para a Índia, depois eu fui um tempo para a Europa, e conheci a Alemanha, conheci a Croácia, conheci a Inglaterra. Deixa eu tomar um pouco de água, que eu tô com a boca seca de falar. E aí fui conhecendo o campo missionário, fui tendo experiências, assim, o Senhor, ele me encontrou no momento que, basicamente, eu não tinha o que fazer da minha vida, né? Eu trabalhava, claro, fazia as coisas normais, mas eu não tinha um propósito, assim, da minha vida. E aí Deus, ele chamou e falou, não é isso que eu quero para ti, eu não quero uma vida normal, assim, não quero que tu viva um dia após o outro, eu tenho um plano para ti, tenho um objetivo maior para ti, enfim, ele me mostrou as coisas mais loucas que eu poderia encontrar. Inclusive, a minha viagem para a Índia foi um testemunho sobrenatural. Eu recebi palavra, recebi bandeira da Índia. No dia do meu batismo, eu recebi uma bandeira da Índia. E tudo isso foi acontecendo. Passaram 3 anos e o Senhor decidiu que era tempo, assim, de me enviar.
e uma pessoa ofertou a minha passagem. Eu trabalhava nessa escola de francês, eu tinha um salário de R$ 700, não tinha nem como pagar a gasolina lá dentro da Índia. E Deus usou uma pessoa para pagar a passagem, a gente fez uma feijoada para conseguir juntar o valor que faltava para a viagem. E aí fui, e Deus continuou mostrando o cuidado dele. E eu pensei, não, beleza, cheguei na Índia, né? É o que o Senhor tinha falado para mim, então eu vou ficar aqui. Conheci os lugares, o Marcelo, né? A gente foi junto nas viagens, conheci a casa dos pastores, e eu pensei, não, certeza. Se Deus me trouxe até aqui, eu vou morar aqui. Eu não tinha nenhum relacionamento, não tinha namorado, não tinha nem pretensão de casar, nada. Queria viver o ministério 100%. Cheguei lá e falei, ok, agora Deus me deu 3 oportunidades, 3 casas de pastores que poderiam abrir uma porta para mim lá, né? E eu pensei, tá bom, vamos ver o que Deus vai fazer, vamos ver. E aí, no último dia do campo, eu estava fazendo a viagem lá, eu estava fazendo a minha mala. O Marcelo, ele ia para o Paquistão, junto com o resto da equipe. Eu acho que talvez o Gês ia voltar, mas de qualquer forma eu ia voltar e eu fui fazer uma oração com Deus, eu lembro até hoje. Tava botando as roupas na mala, assim, tava sozinha num quarto. E eu falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer? Porque eu passei 3 anos orando pelo país, fazendo estudos, estudando tanto idiomas quanto a cultura da Índia, me preparando, porque eu pensei, Deus vai me colocar lá e é isso, entendeu? Vou conhecer um missionário lá, se for da vontade de Deus, e vou ficar para lá, e enfim. Mas os planos de Deus, eles são completamente diferentes do que a gente espera, né? Completamente diferente. Marcelo que vai dar risada depois quando eu falar. Porque quando eu tava fazendo a mala lá, colocando as coisas, eu orei e falei, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor, né, tipo, eu sei lá, se eu fico aqui, se eu fico 6 meses, se eu volto para o Brasil e volto para cá de novo, e naquele conflito, eu tinha, acho que 19 anos. E aí Deus falou, não, tu vai voltar para o Brasil e tu vai ficar um bom tempo lá, um dia tu vai voltar para a Índia, mas por enquanto eu tenho outros planos. E Deus, ele é assim, né? Ele sabe que eu sou ansiosa, então ele não fala muito do futuro. Ele só fala, assim, o maná do dia, né? Então ele falou, não, tu vai voltar para o Brasil e sossega, entendeu? Espera aí que tu vai ver o que eu vou fazer. Aí voltei, que nem um cachorrinho com o rabo entre as pernas, assim, pensei, tá, ok, né? Não vou morar lá, apesar de eu ter amado o país, de eu ter tido a honra de conhecer tudo aquilo que Deus me mostrou em oração. Tive experiências de coisas que eu estava orando, Deus me mostrou visões, e aí eu cheguei lá na Índia, inclusive, né, essa situação específica, a gente chegou na casa de um pastor, e daí umas meninas vieram falar comigo, tipo, Aka, que é a irmã mais velha, né, do Telugu, se não me engano. E daí elas falaram, Kaka, vem cá se arrumar com a gente, e vamos fazer uma trança no teu cabelo e tal. E daí eu falei, vamos, né, assim, meio perdida, muita gente, tudo colorido, aquela coisa da Índia, aquela barulheira. E daí eu fui para uma sala, fui num quarto, sentei numa cama, as meninas começaram a fazer as tranças em mim, e aí eu comecei a chorar, porque Deus tinha me mostrado tudo isso em oração. E quando eu caí em mim, assim, eu falei, cara, não é possível. Eu passei esses 3 anos intercedendo pela nação, Deus me mostrou coisas pequenas, assim, não foi nem sonho, sabe? Quando a gente dorme, poderia dizer, né, que, vira um filme e aconteceu no sonho. Não, Deus me deu visão no meio das orações, assim. E aí, quando eu me dei conta, as meninas estavam fazendo a trança no meu cabelo, eu olhei para o lençol, olhei para a cor da parede, eu falei, meu Deus, eu vi isso numa visão. E aí, Deus, ele sempre vai confirmando, vai fazendo essas experiências para a gente ter mais testemunho, para a gente fortalecer a nossa fé, né? E aí foi. Tive várias experiências, voltei para o Brasil, e aí pensei, tá, o que eu vou fazer da minha vida, né? E antes de eu ir para a Índia, eu tinha feito uma entrevista numa loja de roupa masculina que eu trabalhava no shopping. E aí fui fazer a entrevista com o Nilson. Não conhecia ele, só conhecia de shopping, assim. Aí sentei lá, bem bonitinha, falei, e aí, minha experiência de trabalho é essa, fiz isso, fiz aquilo, trabalhei em tal empresa, essa é a minha perspectiva para daqui 5 anos, aquela coisa de entrevista de emprego, assim, né? E aí o Nilson, ele falou, Sara, com todo respeito, eu vou parar essa entrevista e preciso te dizer o que o senhor está me mostrando. E eu falei, meu Deus, lá vem, né? E Deus, ele tem uma mania, assim, de pegar a gente desprevenido, né? Não pode ser quando a gente está esperando, tem que ser quando a gente não espera. E aí,
amém. Falei, amém, né? Vamos lá. Certeza que eu não ia ganhar vaga de emprego, porque se Deus começou a falar, não era para eu trabalhar lá, né? E daí ele falou, ó, Sara, eu vejo isso, isso, aquilo, e eu vejo o Senhor te levando lá para a Europa. E eu não tinha ido para a Índia antes dessa... aliás, eu fui para a Índia depois dessa entrevista, né? Então eu não tinha ido para a Índia ainda. E aí eu orando assim, enquanto ele falava, porque a palavra diz, né, para a gente julgar a profecia e não o profeta. Então eu falei, Deus, eu não quero julgar ele, mas conforme tudo que o Senhor me mostrou, eu acho que ele não sabe muito bem onde que é as coisas no mapa, né? Porque o Senhor falou que vai me levar para a Índia, não para a Europa. E aí eu pensei, amém, vou julgar a profecia. Se isso acontecer, amém. Se não acontecer, né, amém. E aí, depois que eu voltei da Índia, um mês depois, mais ou menos, eu voltei em setembro, outubro, ali no comecinho de novembro, surgiu a oportunidade de eu ir para a Europa para conhecer a minha tia, e o meu tio tinha falecido lá, então ela falou, ó, vem para cá passar o Natal comigo, eu pago a tua passagem, e aí quando tu puder, tu paga a tua passagem de volta. Eu falei, amém? Eu trabalhava, nessa época eu estava, antes de ir para a Índia, eu estava no emprego que eu recebia R$ 700 por mês. Depois disso, eu estava sem emprego, porque eu tinha, né, saído do meu emprego. Estava nesse processo ali de sair e ver o que eu ia fazer, mas igual meu salário era muito pouco, né? E daí eu falei para ela, amém, eu não tenho como pagar, mas se der oportunidade, eu vou. E aí, coincidiu de eu ter as férias da escola que eu trabalhava, fui para lá, aí o Marcelo falou, Sara, já que tu vai estar lá, é muito mais barato a gente, né, ver um valor para tu e conhecer alguns missionários que estão lá, enfim, alguns projetos que a gente quer conhecer, do que a gente pagar uma passagem daqui do Brasil para ir direto para a Europa. Então, vamos levantar esse valor. E aí o Senhor me enviou para outros lugares que eu nem tinha ideia, nem tinha ideia. Não tinha ideia mesmo, né? Aí eu fui para a Croácia, tive experiências lá, conheci uma família de missionários brasileiros que foi morar lá, eles têm um projeto, têm uma igreja, eles servem no local lá, né? Conheci tudo que eles fazem de atividade com as crianças. Depois disso, eu fui para a Alemanha, primeiro fui para a Alemanha, depois eu fui para a Croácia. Na Alemanha, conheci também um casal de missionários que morava lá, conheci a igreja deles, passei para o Marcelo e para a equipe da Hope agora, né, da SCP, Hope, tudo que eles faziam lá, enfim. E aí voltei para a casa da minha tia na Inglaterra, fiquei mais um pouco e voltei para o Brasil. E daí eu pensei, pronto, agora chegou a minha vez, entendeu? Eu não vou para a Índia, mas eu vou voltar para o Brasil, ou eu fico, ou vou continuar direto na Inglaterra, fazer minha cidadania e ver o que eu consigo fazer, os planos que eu tinha, né? E, assim, acho que é do ser humano fazer plano, mas a resposta vem de Deus, né? E aí, eu pensei assim, não, pronto, agora eu vou ficar aqui na Europa, vou conseguir um emprego de babá, vou começar a juntar dinheiro, vou fazer minha cidadania. Não deu essa oportunidade, voltei para o Brasil, pensei, já que eu tenho experiência de ter falado inglês, de ter me virado tranquilamente com o idioma, vou voltar para o Brasil e vou ser professora de inglês até eu juntar dinheiro e ir para fora. Aí, lembra que eu falei para vocês que eu não tinha pretensão nenhuma de casar, nem nada, né? Não tinha nem interesse. O Marcelo, sabe, a gente já conheceu várias pessoas, assim, tanto na Índia, pessoas missionárias solteiras, assim, eu não tinha essa pretensão, mas se Deus me botasse na Índia, eu ia precisar ter pelo menos alguma pessoa do meu lado, que fosse homem, para poder. Deixa eu abrir aqui, assim, tá. Para eu poder, assim, ter mais segurança lá, né? Porque é um país diferente do Brasil, diferente da Europa. E daí eu pensei, amém, se Deus me colocar lá, com certeza ele vai colocar uma pessoa do meu lado, porque ele não vai me deixar lá passar perrengue sozinha, né? Bem assim, sistemática, né? E aí, não rolou. Voltei para o Brasil querendo ser professora de inglês. E aí, pensei, vou mandar currículo, mandei currículo para várias escolas, ninguém me chamou, me chamaram de novo para uma vaga de auxiliar administrativo, numa escola de inglês. Eu pensei, ok, vou tentar lá. Quando melhorar, assim, a situação, né, de surgir uma vaga de professora, alguma coisa assim, eu me inscrevo e faço segundo meu plano. E aí, trabalhei lá 9 meses. Nesse período, eu conheci o Gabriel, que é o meu noivo. A gente está rumo, assim, quase finalizar o nosso noivado e casar, né? E daí,
Eu pensei, beleza, vou trabalhar aqui, comecei a conhecer o Gabriel, a gente começou a ir na igreja, e a gente falando sobre missões e tudo mais, e eu assim, Deus, se o Senhor colocar alguém do meu lado que seja pelo menos missionário, né? E o Gabi não tinha ido para campo, eu pensei, cara, eu acho que Deus está mudando os planos e ele não quer, assim, ser tão direto comigo, ele quer só ir trabalhando aos pouquinhos, assim, no meu coração, né? 9 meses depois, ali de que eu estava trabalhando nessa escola de inglês, surgiu a oportunidade de eu abrir a minha empresa. Eu ganhei uma... A minha empresa começou basicamente bem no jeito que um artesanato começa, assim, começou aos pouquinhos, começou bem aos pouquinhos, mais, e aí foi crescendo. E no meu aniversário, nesse ano ali de 2021, o Gabi tinha me dado uma vela aromática, e eu pensei assim, cara, tem tanta vela aí no mundo, né? Tem tanta gente fazendo vela, e por que eu não posso fazer uma vela diferente, que tenha um propósito, que o propósito seja realmente iluminar as pessoas, trazer a palavra, fazer alguma coisa assim que tenha significado, não seja uma vela assim de sétimo dia, não seja uma vela de parafina, não seja uma vela de meditação, não seja nada disso, né? E aí comecei a marca, junto com o meu trabalho, comecei, e eu já tinha experiência de ter tido estúdio, que nem tá escrito ali na descrição, né? Com 16 anos, meu pai me deu a oportunidade de ter um estúdio, fiquei em período de teste, né? Então, eu já tinha tido uma experiência e isso sempre pesou no meu coração, assim. A minha família empreende, então era uma coisa que eu tenho facilidade, por assim dizer, tenho essa paixão, né? E aí, quando comecei a marca de velas, foi, entendeu? Tirar o passarinho da gaiola, assim, foi onde eu me encontrei. E aí comecei a marca, menos de 3 meses, o senhor fez coisas incríveis, colocou pessoas no meu caminho, colocou oportunidades de eu participar de feiras e fazer feiras maiores, né? E aí chegou no momento que eu saí do meu trabalho, em 3 meses eu pedi a demissão do meu emprego, e tô focando desde então só na marca de velas aromáticas, e, e foi, e tá sendo todo um processo e tudo mais. No ano retrasado, eu ganhei um prêmio de destaque MEI. Ali eu acho que foi uma das maiores provas, assim, da honra que Deus tá fazendo na minha vida, e como ele tá me honrando, como ele tá respondendo as coisas que eu tenho perguntado para ele, e como ele tá direcionando, porque empreender e fazer qualquer coisa, qualquer um pode fazer, né? E feliz 2024, Luciano. E daí, isso é muito fácil, assim, qualquer pessoa pode começar um negócio, fazer dar certo, pode ter dinheiro para investir, mas a forma como eu comecei ali e como Deus foi fazendo tudo, ter recebido esse prêmio de destaque MEI foi junto com o prefeito, a vice-prefeita, foi um local de honra, assim. E a minha família e o pessoal da organização que me conhece, né, que é a AMP, que é um centro de empreendedores aqui na minha cidade, eles já sabem que eu sou um pouco, assim, ansiosa, e eles queriam fazer uma surpresa de honra para mim. Então, todo mundo sabia. E aí, eu vou abrir aqui o chat, que eu acho que o Marcelo vai me dando auxílio aí no chat, eu vou falando para vocês, mas podem achar no Instagram, podem achar no site. Depois eu vou compartilhar com vocês a tela e mostro um pouco da minha marca para vocês. E aí é isso, ganhei o prêmio de destaque MEI, falei um pouquinho ali da minha missão, do meu processo de conversão. Tô esquecendo de pular os slides, gente, mas é que eu sou um pouco tagarela. Quando eu perco a vergonha, eu falo um monte. E aí, ali, meus pais estavam junto na premiação, eles me chamaram lá, e aí recebi o prêmio. Foi assim, gente, foi um ambiente de honra tão grande, porque, assim, viver com Deus é uma caixinha de surpresa, assim, a grosso modo, né? E a gente vai passando pelas provas, vai passando pelas lutas, e a gente sabe quando é Deus fazendo alguma coisa. Eles abriram essa categoria de destaque MEI, porque eles me conheceram lá, e eles falaram isso no dia também, que eles viram a minha paixão e a minha dedicação pela empresa, e eles criaram essa categoria para me honrar lá. Então, se não é Deus, gente, o homem, ele não tá nem aí para as coisas do homem, ele, entende? Se não é Deus abrindo as portas, e Deus, ele usa quem ele quer. Ele, inclusive, o Demócratas, ele virou diretor da AMP, que é é como se fosse uma organização, assim, de empresários, né? E de pequenas empresas e empresários. E ele começou a ser presidente no ano que eu entrei na AMP,
e logo em seguida ele falou, não, vamos honrar a Sarinha, porque ela é muito querida, e a gente fez muita parceria lá dentro. E eu passei 1 ano ali, nesse período de tempo, acompanhando dentro do prédio da AMP, porque o meu espaço de velas era lá dentro. Acho que não tem ninguém daqui de Blumenau que vai conhecer, mas é um prédio grande, assim, tinha uma cafeteria e as minhas velas ficavam ali junto. Então, além de eu aprender e aprender na prática com a minha empresa, eu fui tendo a honra e a ministração e o ensino de Deus nesse período ali, nesse meio de pessoas, para conhecer o empreendedorismo além da minha empresa, sobre como que é o meio do empreendedor, sobre como que é, assim, as conversas, o que passa, quais são as preocupações, onde está o coração do empreendedor que não é cristão. Então, se não é um campo missionário dentro do empreendedorismo, eu não sei o que é, porque não tem o que dizer. E é isso, eles são os meus pais. Meu pai empreende desde que ele saiu da barriga da minha avó. Ele já vendia sapato na rua, vendia picolé, vendia um monte de coisa. E, enfim. E é por isso que eu trouxe ali a frase debaixo do empreender sobre um novo campo missionário. Porque, assim, como eu tinha a visão do empreendedorismo, da missão antes, a minha visão de missionários e de missão era somente os países perseguidos. Claro, meu coração estava totalmente dobrado, assim, para os países perseguidos. Sobre a Índia, sobre fazer projeto com criança, fazer projeto de ensino do inglês, ensino da palavra, assim, a missão como transcultural. E quando Deus me colocou dentro desse ambiente agora que eu vi que isso é um campo missionário que, assim, não tá nem branco, tá berrando de necessidade que eles têm de pessoas que vivem realmente a palavra de Deus, que servem ao reino de Deus. Porque eu não quero bater na igreja e longe de mim falar isso, de querer bater na igreja, mas a gente sabe que o cristianismo hoje, ele tá muito superficial em algumas áreas. As pessoas não querem se corrigir, elas vão vivendo o mundo de acordo com a vontade deles, e acabam deixando o reino de Deus de lado. Então, principalmente de cristãos empreendedores que eu venho conhecendo, enfim, todo esse local que eu estou inserido, às vezes as pessoas deixam o coração delas serem tomados pelo dinheiro, assim, pela sede de conquistar as coisas, e não está errado isso, porque a Bíblia diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário, então se tu está trabalhando, não é errado tu receber, mas isso não pode tomar o nosso coração, entende? E estar nesse ambiente ali da AMP me fez poder ver como que está o coração, tanto das pessoas que são cristãs e empreendem, como também está o coração das pessoas que não conhecem a Cristo. E é isso que eu queria trazer. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. E basicamente é isso que eu queria trazer, sobre como que está o coração dessas pessoas. Porque nós que temos acesso ao Evangelho, a gente que tem acesso ao Espírito Santo, a gente que vive o Evangelho, meu Deus, se a gente está num dia mal, a gente ainda pode se alegrar, porque a gente tem a certeza de que Deus é conosco. Mas quem não tá, cara, é devastador, não tem. É um mundo muito cruel, assim, o meio do empreendedorismo sem Cristo, né? E eu fui tentando trazer alguns dados para vocês para apresentar, porque esses dados que eu vou tentar trazer, eles são muito ocultos, assim, das redes sociais e das notícias, dos jornais e do próprio Google, basicamente, porque, pelo que as pessoas me explicaram do porquê esses dados não estão tão claros assim, hoje em dia, é porque eles não querem incentivar esse assunto. Então, quanto menos se fala, menos se incentiva, mas, por outro lado, também ninguém conhece, porque não fala sobre o assunto. E nesse meio do empreendedorismo, como eu queria dizer antes, a gente está tão acostumado a ver empreendedores que estão ali, assim, nos seus 6 em 7, como dizem os gurus da internet, né? Os seis dígitos em 7 dias. Ou seja, sei lá, 1 milhão em 7 dias. Então, as pessoas estão tão, assim, imersas nisso, e isso é meio que é o marco do empreendedorismo, ou sobre ser um empreendedor, é lucrar. Que eles acabam deixando de passar outras coisas. E uma dessas coisas que eu vou trazer hoje é sobre o esgotamento mental e o burnout, que as pessoas que estão no meio do empreendedorismo, a gente usa muito a expressão de lobo comendo lobo, lobo matando lobo, né? Então, simplesmente quem pode ser melhor que o outro. E isso, no
no secreto de cada um, começa a ter um desgaste, começa a ter tantas sequelas, assim, depressão, ansiedade, a ponto de as pessoas realmente buscarem o suicídio como uma resposta, o que a gente sabe que não é. Mas não se fala sobre isso, e também isso tem aumentado tanto, mas tanto, que chega a ser assustador. Eu coloquei aqui, segundo um dado que eu peguei dos Estados Unidos, porque do Brasil, primeiramente, que eu não encontrei, segundamente, que eu não confio muito nos dados, então eu peguei só para a gente visualizar, assim, de como que tá. Segundo o The Economist Daily, que é dos Estados Unidos, eu acho que é só de uma cidade dos Estados Unidos, mas a taxa de suicídio que aumentou nos Estados Unidos em ambientes de trabalho, não estou falando de suicídio no geral, porque daí, né, seria um pouco complicado. Também não tem como medir, porque o suicídio é uma causa que a gente não, quando a pessoa toma a decisão, a gente não tem noção, assim, né? O slide não passou? Ainda está no... Ai, obrigada. O que eu ia dizer? Deixa eu abrir aqui. Tem mais coisa no chat que eu não tô vendo, gente? Qualquer coisa me sinalizem. Podem abrir o microfone, pode me avisar aqui se eu não ver. As taxas de suicídio, elas aumentaram tanto, e eu tentei trazer esse dado especificamente dos ambientes de trabalho, porque, que nem eu comentei, o suicídio, a gente não consegue encontrar qual é a causa, mas eu tentei pegar uma métrica para a gente só visualizar e criar uma base sobre o assunto que eu quero trazer para vocês, né? Então, ali em 1992, o que já era mais de 10 anos atrás, as taxas ali eram em torno de 200 pessoas que se suicidavam no ambiente de trabalho nos Estados Unidos. E em 2019, isso subiu para 307 pessoas. Fora que existem muitas outras coisas além do suicídio que mostram como as pessoas estão esgotadas e como que elas estão sem esperança e, enfim, destruídas, assim, pela falta de esperança, pela falta de Jesus, que fazem elas recorrerem a esse tipo de coisa, ou às vezes a outras coisas piores. E isso é uma das coisas que eu tenho encontrado muito aqui na minha cidade, e que eu tenho conversado com outras empreendedoras e outros empresários fora daqui da minha cidade, de Blumenau, porque a gente tem grupos de empreendedores, artesãos, e assim, eu não vou dizer que é 50-50, mas grande parte das pessoas que eu converso, principalmente as que não são cristãs, eles estão, assim, desesperados e recorrendo a coisas que não vão ter resultado nenhum. E eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, essa noção, assim, de que existem a cada dia mais pessoas que elas acham que não tem esperança, recorrem a outras religiões, porque virou moda, porque virou, enfim, recorrem ao uso de drogas, a empréstimos, a qualquer coisa que venha a saciar essa vontade deles de alcançar o que a alma deles deseja, e ainda não conheceram o evangelho. Então, o meio do empreendedorismo hoje é um campo, assim, pronto para colher. Só que é difícil de chegar nesse meio porque ele é um pouco mais duro e é mais difícil de conhecer, não é tão falado, porque o que chega até o nosso conhecimento é dono da Avan, o dono de tal empresa, o dono da Apple, as ações da Apple, não chega, assim, no íntimo de cada um. E é isso que eu coloquei ali para vocês, que elas ainda não tiveram essa consciência de que Cristo está vivo, que ele é a esperança, sabe? Que, beleza, a gente pode passar por uma dívida, a gente pode passar por a gente pode não ter o que a gente quer, a gente pode não ter as coisas que a gente quer ostentar, mas a gente tem Cristo, e ele é suficiente para empreender. Meu Deus, ele gerencia os céus e a terra. Então, quem melhor do que o Senhor para nos ensinar sobre o empreendedorismo? Quem melhor do que a Bíblia para nos mostrar exemplos de empreendedores? E ali vai de todos os tipos, não só da ação que eles fazem, né? Mas de como gerenciar, como os pilares do que a gente fala do empreendedorismo, né? A comunicação, como usar o marketing, como usar a comunicação, como usar os princípios e valores para a empresa crescer. E é isso que eu queria trazer para vocês. Às vezes, como o meu exemplo, eu fui para campo, eu fui para a missão, achei que o meu chamado era realmente estar em campo missionário, campo transcultural, mas o Senhor tem me direcionado, e eu ter sido convidada para ser professora nesse assunto aqui hoje, realmente é a prova de que esse é o chamado que Deus está tendo para mim, e é uma das formas de Ele confirmar cada dia mais isso, que esse está sendo o meu campo missionário. Hoje, e
enfim. E hoje eu conheço várias pessoas no meio do empreendedorismo, eu posso falar da palavra para eles, posso trazer uma palavra de esperança, posso não só ser uma pessoa que vai usar os meus lucros da minha empresa para auxiliar no reino de Deus, mas principalmente ser uma pessoa cristã no meio do empreendedorismo, né? E uma das coisas que eu quero trazer para vocês também é sobre o chamado de Deus para as pessoas que foram chamadas para serem empreendedores. O objetivo disso, que nem eu falei, assim, a gente pode achar que, nossa, os empresários eles vão sustentar os missionários em campo, mas não é só isso, sabe? Gente, se caso eu passar o horário do break, mas acho que ainda tem tempo, vocês me sinalizem também, que daí a gente faz aquela pausa, e daí a gente volta depois. Mas eu quero falar para vocês sobre o chamado de Deus para quem vai empreender, que não é só sobre a gente juntar recursos financeiros, não é só sobre a gente ser um cristão dentro da nossa empresa. Por exemplo, se eu tiver... Ah, tá, beleza. Se eu tiver funcionários, eu agir de forma correta com eles, não é só isso, mas é sobre a gente aprender a gerenciar as coisas do reino de Deus, as coisas que Deus nos entregou, da forma como o Senhor quer. Porque, por exemplo, se eu trabalho com um tipo de velas e o Senhor pedir, agora faz tal modelo, agora leva tal presente, agora para tal cliente tu envia um cartão, várias experiências que eu tenho vivido com a marca de velas, assim, que eu poderia fazer o básico do empreendedorismo. Eu fiz cursos, eu tenho capacitações sobre empreender e sobre tudo isso, mas são os pequenos detalhes, assim. Essa semana uma cliente, ela veio conversar comigo e ela falou, Sara, eu queria uma vela para me acalmar, porque eu tô de coração... semana não, semana passada. Porque eu tô de coração partido. Se Deus não tá jogando peixe na minha porta, eu não sei o que ele tá fazendo, porque é uma pessoa que não me conhece, nunca me viu, me mandar uma mensagem no WhatsApp e mandar essa mensagem, abrir o coração dela, falando, tô com o coração partido. Ela se abriu comigo, ela veio assim, pronta para ser evangelizada, pronta para ouvir a palavra, sabe? E aí ela falou assim, deletei minhas redes sociais, tô desolada, e eu só quero uma vela para me acalmar, me indica uma vela assim que tu acha que vai me ajudar, e se tu puder entregar aqui no meu trabalho, assim, assim, assado. Aí eu falei, não, eu não, gente, não dá para aceitar que a gente vai fazer só o básico sendo empreendedor, sabe? Beleza, eu vou mandar a vela para ela, vou dizer essa vela vai te acalmar, ou a vela não vai te acalmar, enfim, quem vai te acalmar é o tempo, sei lá, eu poderia fazer qualquer coisa. Mas eu falei, não, essa é a brecha que eu vou usar. Eu falei assim, beleza, se quiser conversar comigo, fica à vontade. Fui entrando mais no assunto, fiz a venda para ela, e aí eu falei, agora é a hora. Eu tenho um cartão da marca que ele é sobre agradecimento, de obrigado por confiar na nossa empresa e tudo mais, e eu tenho um cartão que ele é de feliz aniversário. E aí tem uma mensagem atrás dele, desejando coisas boas, enfim, e tem a parte para escrever. E aí eu escrevi, falei, fulana, eu sei que hoje não é seu aniversário, mas eu quero te desejar isso, isso e aquilo, e quero que você saiba que o Senhor é contigo. E eu mandei uma vela de presente para ela, falando, seja forte e corajosa, né? Na verdade, eu botei no impessoal, assim, eu botei, seja forte e tenha coragem, porque daí poderia ser para homem ou mulher, então o adesivo tá lá. E aí mandei para ela e falei, quero te dizer que Deus tem coisas maiores para tua vida do que já passou, descansa no Senhor. E aí fui falando mais umas coisas, a mulher, eu não sei, porque nem foto dela eu tenho, né? Mas eu tava sem foto no WhatsApp. Mas aí ela me agradeceu, ela falou, cara, era o que eu precisava. Eu não era só a vela que ela precisava de uma palavra de Deus. E isso já aconteceu, eu tive tantas experiências, gente, de estar em feira, de as pessoas virem até mim e falar assim, tô pensando em desistir, não sei o que fazer, não sei se eu quero empreender, eu não sei o que fazer. E eu assim, aqui na minha cidade eu faço feiras, né? Antes, quando eu comecei a marca, eu fazia mais feiras de rua, agora eu faço feiras de 3 dias, por exemplo, né? E quando eu comecei, eu ia fazer essas feiras e passava lá o dia todo debaixo da tenda com as minhas velas, aquelas coisas bem assim de feira de fruta, só que daí com os produtos artesanais, né? E aí as pessoas da tenda do lado vinham conversar comigo, e ali eu falava de Jesus o tempo todo, falava, mas para Deus nada é impossível, Deus ele fez isso e isso, aquilo na minha vida. Sabe, viver e estar sensível ao que o Espírito Santo quer dizer.
Porque a gente não sabe como é que está cada um no seu íntimo, cada empreendedor assim, no íntimo do seu coração, mas a gente tem o Espírito Santo que pode nos auxiliar, pode nos aconselhar, pode nos usar como um instrumento. Então a gente só tem que estar assim sensível à voz dele, sabe? E deixa eu passar aqui o slide. E eu quero trazer para vocês sobre o que é ser empresário e o que é ser mordomo. Porque a gente, no mundo empreendedor, assim, a gente escuta muito, eu tenho que ser o empresário, eu tenho que aprender disso, eu tenho que aprender daquilo, eu tenho que faturar tanto, eu tenho que ser o top, eu tenho que ser o melhor. E glória a Deus, eu tenho que ser o melhor porque eu estou fazendo para Deus. Mas não se trata sobre ser o melhor para as conquistas do mundo, enfim. E o que eu quero trazer para vocês é que o que Deus ele chama para nós, empreendedores, empresários, para o reino de Deus, é que nós sejamos mordomos dele. E ali eu peguei a definição do dicionário, falando que o empresário, ele é aquele que é dono, ou ele dirige uma empresa, organização, ou que opera no agenciamento de negócios. Ou seja, ele gerencia aquilo que é dele e ele faz. Já um mordomo, que é como eu creio que o Senhor chamou nós cristãos para que vamos empreender para sermos, né? Que é um indivíduo encarregado de administrar em residência alheia, ou seja, a empresa não é minha, a casa não é minha, mas eu fui encarregado de administrar isso e fui encarregado de administrar as tarefas cotidianas, ou seja, atender os meus clientes, fazer tudo que eu faço na empresa, mas com a consciência de que isso não é meu. No dia que o Senhor quiser, ele tira, no dia que o Senhor quiser, ele dá. E isso é dele, o negócio é dele. Se ele quiser abrir, se ele quiser fechar, isso é tudo dele. E distribuindo essas coisas entre os demais empregados. E essa parte eu gostei, porque ali fala, né, distribuindo entre os demais empregados. E é uma responsabilidade do cristão ter essa consciência de que se eu tenho um negócio, eu preciso ser justo com aqueles que me apoiam, que são os meus colaboradores. Eu preciso ser justo com eles, porque eles também não são meus, eles são do Senhor. Então, eu preciso ter esse respeito de ter eles registrado em folha, pagar os impostos certo, ter um bom relacionamento, respeitar tudo que envolve, assim, distribuir aos demais empregados. Então, para a gente ter essa consciência, assim, de que é tudo do Senhor, sabe? E a gente não deixar isso crescer o nosso coração. E isso também, por outro lado, é tão maravilhoso, porque, assim, gente, nos momentos que eu me pego mais ansiosa sobre a empresa, porque eu sou nova, quando eu comecei a marca de velas, eu não tinha R$1 para investir, eu usei todo o crédito do meu cartão de crédito, e eu fui, assim, na cara e na coragem. Então, quando eu comecei, eu pensei assim, se for da vontade de Deus, e eu creio agora que Deus vai me ajudar. E se não der certo, amém, eu posso recomeçar. Não importa a minha idade, não importa o momento que eu tô, com Deus eu posso recomeçar sempre. Porque ele tá sempre de portas abertas, né? E aí, nos momentos que a gente fica aflito, nos momentos que eu penso assim, cara, não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vou ter como pagar tal conta, esse mês as contas não fecham, ou esse mês saiu demais, eu vou ter que pagar mais imposto. No momento que bate o desespero, isso é tão gostoso de saber que, assim, ó, não é porque eu vou largar minha responsabilidade nas mãos de Deus, mas é de saber que eu não tô sozinha, de que Deus, ele é comigo, sabe? Inclusive, eu quero trazer um testemunho para vocês, se eu não chorar, porque eu sou um pouco chorona, mas hoje Deus, ele fez uma coisa sobrenatural. Eu tava com uma conta que ela já tinha vencido, ia vencer mais uma, e ela ia para Serasa, ia negativa meu nome. E eu lembro que eu comentei com vocês no começo ali, que eu e o Gabi, a gente tá quase casando, a gente quer casar oficialmente quando a gente for entrar na casa, então o casamento no civil e a bênção, né? Mas a gente está no processo ali de terminar de pagar as coisas da casa e a gente comprou um sobrado juntos. Está nesse processo de analisar o nome, de fazer isso e aquilo e tudo mais. Então, o meu nome tem que estar certinho para passar nesse financiamento da Caixa. Senão, vai dar ruim. E o meu nome estava assim, já com a notificação no meu e-mail. Daqui 5 dias o seu nome será colocado no Serasa para, né, enfim, coisas de crédito. E o valor da dívida é um valor significativo, assim. E aí, hoje, eu recebi uma oferta de pagar o valor dessa dívida. Meu nome não entrou para o Serasa, pela glória de Deus, porque pela minha
Eu faço a dívida, mas Deus é bom. Brincadeira, gente. Tem que ter consciência financeira, né? Mas às vezes as coisas apertam e é difícil. E pela glória de Deus, assim, hoje eu consegui receber, eu recebi essa oferta, que eu não tinha condições, e consegui pagar, e todo mês eu vou vencendo. Quando as coisas ficam difíceis demais, Deus vai lá e manda a provisão, ele manda um cliente novo, ele manda uma pessoa para ofertar, ele abre uma porta. Então, é muito gostoso ter uma empresa com o Senhor e saber que, apesar de nós termos as nossas responsabilidades, de ter educação financeira, de fazer um bom marketing, tudo que a gente tem que fazer na marca, é bom saber que a gente não está sozinho, porque quando a corda aperta, a gente tem para quem correr. E aí eu fico, desde que eu comecei a marca e eu ouço as coisas que as pessoas falam, né? Eu fico pensando assim, cara, a gente até tem um jargão, às vezes, não sei vocês, mas né, com Deus, às vezes é difícil, imagina sem Deus. Não tem para onde correr, não tem. Por isso que as taxas, os índices de suicídio aumentam, os atendimentos nos psicólogos aumentam cada dia mais, e eu, de volta, eu não acho isso errado. Eu acho que eu já fiz acompanhamento psicológico para alinhar algumas coisas que eu estava, assim, muito ansiosa, mas nada, não tem remédio, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem neurologista que substitua a presença de Deus e a comunhão com Ele. Porque é bom cuidar da sua saúde e tudo mais, mas, assim, gente, sem Deus, não tem para onde correr. Não, no final do mês a conta não fecha, vem mais dívida, entendeu? Não dá, mas com Deus ele ajuda a gente a vencer. E, vamos continuar aqui o slide. Eu quis trazer algumas coisas sobre o que Deus fala, sobre a gente empreender, e coisas que eu peguei, versículos até isolados, mas para a gente ter algumas referências de coisas, de pessoas que estavam administrando, o que eu entendo como empreender, porque é uma administração, e as coisas que Deus vai falando, enfim. E peguei ele 1 Pedro 4,10, que fala que cada um recebeu o dom, que ministra o mesmo dom aos outros, e isso é uma... vou abrir um parênteses aqui com vocês, que quando eu comecei a marca de velas aqui na minha cidade, eu fui uma pioneira, basicamente. Eu comecei assim, sem ter referência, aprendendo sozinha, e isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, mas muitas pessoas me procuraram, falando, Sara, como é que eu faço isso? A minha vela, pessoas que começaram a fazer velas, né? A minha vela deu tal coisa e o que deu de errado? Qual pavio eu uso? Qual cola eu uso? Qual essência eu uso? Qual essência vende? As pessoas não têm papas na língua para me perguntar as coisas, principalmente os concorrentes, né? E aí, eu sempre pensei assim, não, eu não vou deixar de ensinar essas pessoas também, porque se Deus está me capacitando para aprender sozinha, eu posso ensinar as outras pessoas também. Não cobrei, não fiz curso, não vendi, com um pouco de noção, não vou dar a minha empresa de graça, mas também ensinando as pessoas com as dúvidas que eles têm, porque se eu recebi esse dom e aprendi a fazer isso sozinha, por que eu não posso ministrar para os outros, né? E como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Porque, isso, mais uma coisa, no meio do empreendedorismo a gente aprende que concorrente é o nosso inimigo, a gente só tem que fazer cotação com eles e o resto não tem papo. Mas nesse meio artesanal, e nesse meio do empreendedorismo onde eu tenho feito amizades principalmente com pessoas que fazem vela. E eu pensava assim, se hoje eu não ensinar quem está me pedindo ajuda, ou se eu negar ajuda para quem está me pedindo, cara, para quê? Qual o significado? Só ganhar dinheiro? Só ser, vamos supor, a melhor marca? Só ter uma premiação? Não é isso. É muito além disso, porque o sol nasce para todos. Vai ter cliente para mim, vai ter cliente para a Ju, que é minha amiga, vai ter cliente para outra fulana, vai ter cliente para aquela cliente aquela concorrente que me copia, que tem gente que faz as coisas exatamente igual que eu faço, mas vai ter cliente para todo mundo, glória a Deus. E amém. Aí o próximo versículo que eu peguei foi de Gênesis, que diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Tem outra, essa é a versão da minha Bíblia, mas eu já li em outras que ele fala basicamente sobre administrar. Deus, ele já nos criou com essa ordem, assim, com esse objetivo de cultivar as coisas, de administrar elas, de cuidar delas. Então, já está na nossa essência. Talvez o chamado de vocês não seja que nem o meu, talvez seja que nem o meu, eu não sei, mas essa essência de administrar, seja o que for, já está na gente, entende?
E, enfim, a gente só precisa alcançar e entrar em locais em Deus para a gente aprender a usar isso que Deus deu para a gente, que é essa capacidade. Meu Deus, ele deu o mundo inteiro para a gente administrar. Então, a grosso modo, né? Porque vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas ele colocou as coisas sobre o nosso domínio para a gente cuidar, para a gente zelar, não para ter o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso bel prazer, assim, não para a gente fazer o que a gente quiser, sabe? Enfim, lidar do jeito que a gente quiser, ou destruir, ou enfim, é para a gente cuidar. Então, se o Senhor também nos entrega uma empresa, se ele nos entrega um projeto, se ele nos entrega uma missão, é justamente para isso, é para a gente administrar, para a gente cuidar, para a gente ter esse zelo com as coisas, sabe? E o último ali, versículo que eu coloquei, foi que aquela parábola dos servos vigilantes que o Senhor fala, né? Sobre ele sair e voltar, e daí ele fala, qual coisa é um mordomo fiel e prudente, que o seu senhor fará governante sobre os servos, para lhes dar uma porção de alimento na estação devida? Abençoado é aquele servo, a quem o senhor, quando vier, achar fazendo assim. E essa parte específica ali de porção de alimento na estação devida é sobre a gente fazer as coisas certas, na estação certa, no tempo certo, para as pessoas certas, que nem... E basicamente administrar conforme ele quer, e não como o nosso ego, a nossa própria vontade diz, sabe? Não sei se tem coisa no chat, vou dar uma olhada, mas se vocês quiserem abrir perguntas, abrir o microfone e falar, fiquem à vontade, tá? Para finalizar a parte dos slides, porque depois eu quero trazer alguns testemunhos e algumas coisas sobre a marca, que né, eu falei para vocês, eu comecei do zero e tudo mais, eu quero trazer isso de um blog, assim, do Luciano Subirá, o que ele fala sobre mordomia, né? Ele fala que, primeiramente, Deus nos dá a capacidade e depois ele nos confia algo. Mesmo assim, ele jamais nos deixa entregues à nossa própria capacidade. Isso é o que eu falei. Quando o Senhor... Beleza, amém, glória a Deus. O Senhor, ele foi lá, me capacitou e me entregou essa marca, me deu esse desejo, mas ele nunca me deixou entregue à minha própria capacidade. Porque ele mesmo se incumbe de nos capacitar ainda mais para podermos fazer a sua obra. Porque se a bronca, como a gente diz, ficasse só pra gente, não ia... Primeiro que não ia dar certo, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e ninguém foge dessa realidade, todo mundo está debaixo do mesmo sol, todo mundo falha, mas o Senhor, ele se incumbe de nos capacitar ainda mais para que a gente possa fazer a obra dele, seja atender um cliente com excelência, seja tratar um funcionário com respeito, seja ensinar para outras pessoas, independente, o Senhor, ele vai nos capacitando cada dia mais. E eu vou fechar aqui esse compartilhamento de guia aqui, para trazer mais outras coisas para vocês. Só não sei como é que fecha agora. Aqui. Tá todo mundo bem? Vocês querem tirar alguma dúvida? Top. E quero compartilhar um pouco da minha experiência com a marca, como que foi. Eu não sei o que vocês têm dúvida, o que vocês conhecem hoje como empreendedorismo, como empresa e tudo mais, mas eu vou falar, assim, rapidinho sobre como que eu comecei a minha marca e os pilares, assim, que eu pensei, não, eu preciso ter isso certo para minha marca para que as coisas venham dar certo. E uma das coisas principais que eu pensei assim, não, se eu for fazer, é fazer as coisas debaixo de oração. Aqui não vai ter para vocês, mas quando eu liberar a apostila, vocês vão ver que um tempo atrás já, eu tinha orado e eu falei, Deus, se for da tua vontade, me entregue um projeto nas minhas mãos e me ajuda a abrir algum negócio, alguma coisa que venha dar lucro, alguma coisa que eu não precise mais ficar em empregos. A minha última experiência com a escola de inglês que eu trabalhei foi muito, muito difícil. Eu tive um processo ali de, assim, ser forjada, mas Deus, ele nos coloca em locais especiais, assim, para nos capacitar. Porque nessa última escola de idiomas que eu trabalhei, também trabalhava como auxiliar administrativo, e ali, uma das coisas que eu mais aprendi foi sobre relacionamento com o cliente. Deus me colocou em cada sinuca, gente, vocês não têm ideia. Como eu ficava na parte do atendimento, que eu era auxiliar administrativo, recepcionista, e eu basicamente fazia 10 coisas em um. E também fazia
uma parte meio pedagógica, assim, da escola, como lidar com os alunos, nota, ver atividades, coisas de sistema, de pedagogia e tudo mais. E os alunos vinham e era Sara para lá, Sara para cá, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, e era o meu trabalho. Só que quando a pessoa vem assim, que Deus manda para nos forjar, ela não vai vir assim, Sara, minha querida, minha flor. Não. Eles vêm assim, tipo, eu quero resolver isso aqui, quero entender isso aqui, e eu tinha muita dificuldade de lidar com pessoas, assim, brigando ou estúpidas. É difícil, ainda mais que eu comecei a trabalhar nova, e aí tudo a gente vai criando experiências, né? E aí eu lembro de um cliente, um aluno da escola, que ele tinha ali seus quase 70 anos, e ele fazia inglês, ele já estava na escola, já tinha 3 anos fazendo o mesmo curso. Ele era assim, brasileiro, não desistia nunca, ele era persistente. E ele não passava de ano, porque ele não queria fazer a prova, e conforme a escola ia evoluindo, ia passando por outros aplicativos, outros programas de metodologia, assim, e ele tinha muita dificuldade. E quando ele vinha no telefone, ele estourava, e era assim, entendeu? Eu tinha que ouvir, e em muitas situações, agora lembrando de estudo, muitas situações Deus me capacitou para aprender a lidar com o público final, para ter aquele jeito, assim, empreendedor que a gente precisa ter, como a gente falar, né, que o cliente sempre tem razão, a gente sabe que isso não é verdade, mas a gente tem que entender a forma como a gente vai se portar, né, na frente dos nossos clientes e das pessoas que a gente trabalha, e ali Deus foi me forjando e eu aprendi. Quando eu saí nas últimas vezes que esse aluno aparecia lá na escola, o seu Orly, o nome dele, nunca vou esquecer, ele falou, Sara, o teu lugar não é aqui. A pessoa que era o cão da escola, que quando ele chegava, cada um passava para o outro, que era uma bomba, assim. E aí, no final, na última vez que ele me encontrou, ele falou, Sara, o teu lugar não é aqui, tu sabe, né? Eu falei, aquele dia, quando eu voltei para casa, depois desse homem, né, ter me falado as coisas que ele falou, eu falei, é Deus confirmando mais uma vez que ele tá querendo me mover, querendo trabalhar em mim, ele quer me forjar. E o seu Orly falou, teu lugar não é aqui, se capacita, vai atrás de administração, faz uma faculdade, faz um tecnólogo, faz um curso depois, mas assim, o teu lugar não é aqui, eu não te vejo aqui. Criei uma amizade com ele, é um senhor muito querido, hoje a gente não tem mais contato, mas a gente percebe como que Deus ele vai nos colocando em ambientes para ir nos forjando, para ir trabalhando o nosso caráter para o local que ele quer que a gente chegue. Que nem eu falei ali agora eu já fechei, né? Mas que ele vai nos capacitando para que ele possa fazer a obra dele. Só que quando a gente está passando pela luta, a gente quer fugir. Quando Deus chama a gente para dar aula numa escola de missões, a gente quer fugir, porque, entende? A gente não quer passar pelo processo. Mas tudo que a gente passa no processo de Deus tem um propósito, assim. E, gente, eu vou dar uma pausa, não sei se vocês querem agora, se querem voltar daqui a alguns minutos. Obrigada, Luciana. Beijão. Tudo bem. Tudo bem? Querem continuar? Querem fazer o break? Sara, a gente pode seguir até 8h30, sem problema. E assim, ó, uma coisa que eu esqueci de falar para você, cada período a gente tem uma palavra-chave para que os alunos que vão assistir depois, tenham que assistir e dar essa palavra-chave para a secretária, né? Havia esquecido de falar, daí, nesse primeiro período agora, é importante daí você passar uma palavra-chave para nós, pode ser qualquer uma, pode ser relacionada à aula que você deu agora, e no segundo período também, pode ser no início, no meio ou no fim, tá? Para não ficar sempre no mesmo horário a palavra-chave. Mas são duas palavras-chave? Uma palavra-chave para a primeira aula e uma para o segundo período de hoje, no caso, né? Tá, e daí eu falo para vocês, a palavra-chave é? Exatamente. Ok. A palavra-chave é Jesus. Pode ser? Não sei se fica muito fácil, né? Mas acho que não. Perfeito. E aí, que nem eu estava falando para vocês ali sobre quando Deus nos capacita, ele foi me colocando em ambientes, e depois que eu saí dessa escola de inglês ali, tudo o que eu usei, e, claro, hoje Deus vai fazendo outras provas e vai ensinando mais coisas, né? Porque ele nunca repete a prova, é sempre a mesma, é sempre diferente. Mas as coisas que eu fui vivendo no começo da marca
foram prova de que eu precisava ter passado por aquela escola, literalmente uma escola, né? E ter passado por aquelas situações, sabe? Na escola de inglês que eu trabalhava também, a gente tinha um processo lá que eles faziam rematrícula. Então, eu e a outra menina que trabalhávamos lá, a gente precisava bater a meta e entrar em contato e fazer aquilo, bater a meta, ou seja, encher a paciência dos alunos, assim, para eles renovarem o curso, continuarem estudando lá, e a gente ia ganhando bonificações conforme o curso, né? Conforme as metas que a gente batia. E era muito difícil, porque as minhas antigas chefes, elas até usaram uma expressão, por Deus, graças a Deus caiu por terra, mas elas falaram, a Sara não sabe vender. Como é que ela vai começar uma marca de vela se ela não sabe vender? A Dai, que era a menina que trabalhava comigo, ela acabava vendendo mais o meu produto do que eu mesma. Porque eu ainda não tinha passado por essa grade curricular, eu ainda não tinha passado por essa matéria que eram as vendas. Mas Deus me capacitou ali dentro daquela escola, porque eu precisei aprender a fazer a venda, entrar em contato com o cliente, fazer a parte comercial, o que hoje na minha marca eu faço, não digo de olho fechado, mas faço tranquilamente. E Deus, ele vai nos capacitando em várias coisinhas, sabe? Quando eu comecei a marca de velas, eu precisava ir em feira, precisava ter assim, em balcão, né? Feira, basicamente, então eu tinha que vender. E até hoje eu venho aprendendo cada dia mais. Cada feira que passa eu aprendo experiências novas, aprendo a me relacionar melhor com os clientes, mas tudo que a gente vai passando é para isso, para nos colocar no local que o Senhor quer. Hoje, eu falei para o Marcelo, acho que não sei se eu cheguei a mandar, hoje eu só pensei em mandar, mas eu falei, Marcelo, eu preciso aprender a falar em público, eu preciso aprender a ensinar as coisas para as pessoas, porque eu preciso vencer isso. E eu tenho a plena certeza de que o degrau que Deus me colocou hoje e a prova que Ele está é porque Ele tem outros planos. E eu não consigo chegar aqui se eu não passar por aqui, porque é uma escadinha e a gente vai subindo, assim. Então, na hora que a gente passa pela prova é difícil, mas Deus é bom. E outras coisas que eu queria trazer para vocês quando eu fiz um curso sobre capacitação do mundo muçulmano, que era um curso de uma semana, basicamente, sobre como se portar no mundo muçulmano. Isso eu fiz acho que um ano antes, 2 anos antes de ir para a Índia. Então, quando eu tinha ali meus 17 anos, 18 anos, o senhor já tinha me falado, tu vai para tal lugar, então se capacita. E aí eu comecei a ir atrás de coisas que me ajudariam a trabalhar no campo, o que eu fosse fazer lá. Então eu comecei a estudar um pouco mais o idioma de inglês, que é um padrão, já que eu não sabia exatamente para onde, o inglês ia me ajudar bem mais que o português. Então comecei a me capacitar mais no inglês, comecei a estudar sobre a cultura, os alimentos e tudo aquilo, e tudo que vinha na minha frente eu devorava, porque eu queria ter mais conhecimento para quando eu chegasse lá eu estar um pouco mais preparada. E quando eu fiz esse curso ali em Foz, as pessoas falavam muito assim, até anotei no meu caderno aqui para não esquecer de falar para vocês, que Deus, ele não escolhe as pessoas capacitadas, ele vai capacitando os escolhidos. E glória a Deus por isso, porque se fosse pela nossa glória, a gente seria muito bom, mas a gente não sabe as coisas, que Deus vai nos capacitando e ele vai sendo glorificado através desses processos. E é louco o que Deus faz, as coisas que ele nos coloca, como ele nos forja. Eu creio que vocês, estudando, assim, para serem missionários e estarem procurando isso, é mais uma prova de que Deus está capacitando vocês, de que vocês estão cada dia mais sendo aperfeiçoados, porque a gente sabe, o cristão, cada um está passando por um processo, cada um vai crescendo de glória em glória até chegar, né, no local perfeito. Mas sabendo que todos vocês estão se capacitando, talvez vocês não estão passando por provas, não estão passando por essas forjações, mas às vezes o Senhor está avisando vocês, se capacitem, porque às vezes, de um dia para o outro, eu posso te enviar, às vezes do dia para o outro, eu posso pedir para tu dar uma aula, às vezes do dia para o outro, então no que tiver ao teu alcance, se capacita, principalmente se Deus deu uma palavra, o Senhor falou, amém, vocês vão serem missionários, então o que tiver ao alcance de vocês, vão aprendendo. E o que vocês não conseguirem aprender, descansa no Senhor, que Ele vai capacitar vocês. O Marcelo vai lembrar, a gente chegou na Índia, quando a gente foi para a missão, e eu já tinha, assim, um inglês ok, conseguia me comunicar,
Mas assim, né, gente, falar um inglês indiano, como eles dizem, que é bem com bastante sotaque, é outra coisa. É muito sotaque diferente. E quando a gente chegou na imigração, eu acabei traduzindo algumas coisas lá, porque o Marcelo não estava entendendo, eu também não estava entendendo, o inglês deles era difícil de entender, mas deu um pepino lá e o Marcelo falou, ó, vou chamar eu vou chamar minha tradutora, e me botou no meio do fogo, e dali pra frente eu fui tendo que sair da minha zona de conforto, tive que, e assim, sendo forjada na prova, porque a escola é fácil, a gente aprende, a gente escuta, a gente vê aula, a gente anota, a gente lê, mas na hora da prova, de colocar em prática, aí, meus queridos, a gente precisa ter Deus, a gente precisa confiar nele, a gente precisa descansar nele que ele fez a boa obra. E, glória a Deus, né, Marcelo, que eu traduzi bem. Nervosa, nervosa. Teve uma ministração que a gente foi, e o Marcelo pediu, Sara, vem traduzir. Eu falei, cara, Deus, ele é doido, porque eu não consigo falar em público, não entendo direito esse inglês deles, né? E ainda traduzir o inglês, eu falei, é só porque Deus capacita. Enfim, teve outro momento lá também, que foi, acho que na igreja do pastor Joshua, e a gente foi fazer umas brincadeiras com as crianças e tal. E esse foi um dos maiores testemunhos de que realmente dá para descansar e confiar em Deus, que ele vai fazer. Às vezes, tu vai para a prova, que nem ontem, eu tava orando e falei, Deus, eu vou nervosa dar essa aula, eu vou do jeito que eu conseguir, mas eu sei que naquele momento que eu precisar, o Senhor vai me sustentar. E aí, eu tenho esse testemunho da Índia, porque a gente foi fazer as brincadeiras com as crianças, não sei, eu não lembro exatamente, eu só sei que alguém passou o microfone para mim e eu tinha que traduzir e fazer a brincadeira. E eu pensei, quando eu olhei as fotos depois, eu olhei e falei, cara, eu não conheço essa guria. Porque eu, sozinha, eu teria muita vergonha. Não, assim, naquele momento que Deus precisou de mim e eu precisei dele, a gente se encontrou lá. Consegui falar, não fiquei tão nervosa, apesar do nervosismo, mas ele não me travou, ele não. O meu inglês deu para entender tranquilamente, conseguiu entender o inglês deles, nos viramos assim, e glória a Deus. Então, Deus vai fazendo esses testemunhos para a gente passar, para quando a gente precisar passar de novo, a gente ter experiência. Só que se a gente evitar passar por esses processos, entenderam, né? Não, o ciclo não fecha, a gente não passa, a gente não supera, a gente não passa, e é isso aí. E é que nem o Gil mandou ali, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança, do Albert Einstein. Exatamente. Só depende da gente. E Deus, ele tá ali. Se a gente não passa numa prova, o que eu tenho percebido com Deus, assim, em algumas experiências, eu fiz uma capacitação, e eu finalizei em dezembro, sobre estruturar a minha marca para poder enviar ela para fora. E aí teve a formatura, olha só, né, como é que é o ser humano, né? Mesmo um cristão, o ser humano, eu terminei a minha capacitação, e aí a Desirê, que era a minha professora, ela falou, Sara, a gente vai ter a formatura aqui, tu não quer vir aqui, dar uma palavra e contar a tua experiência sobre como foi o curso? Eu falei, cara, eu pensei, eu falei, Deus, conseguir ir lá, eu não vou. Mas eu falei, eu tinha uma encomenda de 150 velas para fazer. Eu pensei, vou usar unir o útil ao agradável. Eu falei assim, Deus, eu não quero perder essa oportunidade de poder contar a minha experiência, contar o que eu achei e dar uma palavra. Tipo, meu Deus, ele me abriu uma oportunidade numa turma da faculdade de comércio exterior e enfim, a porta que Deus abriu ali ia ser num local muito propício, porque eu tenho a marca, eu tenho Jesus, eu posso unir tudo isso num propósito. E eu falei, Deus, eu não quero perder essa oportunidade. Mas vou fazer o seguinte, vou perguntar para ela se eu não posso gravar um vídeo e eles mostram o meu vídeo falando lá. E deu certo. Eu gravei o vídeo, no vídeo não apareciam minhas mãos, mas eu estava um pouco nervosa, mas gravei, consegui editar, consegui falar tranquilamente, depois de umas 3 tentativas, mas falei o que eu queria falar, agradeci a oportunidade, falei sobre Deus abrir as portas para mim, e que é uma honra, e pipipi, popopó, e enfim, falei lá. E eles mostraram um vídeo para uma turma de 40 ali, alunos da faculdade, de uma faculdade quase estadual aqui, federal, aliás, da minha cidade, que as pessoas, né, estão ali
no meio das decisões da vida. Então, ter essa oportunidade de dar uma palavra ali foi, cara, foi muito rico, muito rico. E eu quero trazer para vocês aqui, acho que eu vou fazer isso depois. Eu vou fazer um break, vou pegar mais água, que deu 8h30, né? 8h35 aqui, na verdade. Tudo bem para vocês? E aí, 8h45 a gente retorna. Top.